A Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras, é um local fascinante e ao mesmo tempo perigoso, localizado a cerca de 35 quilômetros da costa do estado de São Paulo, Brasil. Esta ilha tem capturado a imaginação de muitas pessoas devido à sua história intrigante e à presença de uma das cobras mais venenosas do mundo, a jararaca ilhoa, Bothrops insularis. Com uma área de aproximadamente 43 hectares, a Ilha da Queimada Grande é relativamente pequena, mas abriga uma biodiversidade única. Devido ao seu isolamento geográfico, muitas espécies evoluíram de maneira diferente na ilha, resultando em uma ecologia única. Infelizmente, o acesso à ilha é restrito pelo governo brasileiro para proteger tanto a fauna quanto a flora únicas presentes no local. O destaque notório da ilha é a jararaca ilhoa, uma cobra endêmica que é considerada uma das serpentes mais venenosas do mundo. Devido ao seu veneno potente, o governo proibiu estritamente a visita à ilha, a fim de evitar encontros perigosos com essas cobras. Estima-se que existam entre 2.000 e 4.000 cobras na ilha, o que equivale a cerca de uma serpente por metro quadrado. A vegetação da ilha é exuberante e variada, com espécies adaptadas às condições locais. As rochas vulcânicas, que compõem grande parte da ilha, contribuem para a formação de diferentes ecossistemas. As praias de areias claras contrastam com as áreas mais elevadas, onde se encontram vegetações mais densas. Devido à sua história e características únicas, a Ilha da Queimada Grande atrai a atenção de cientistas e pesquisadores que desejam estudar a fauna e flora endêmicas, bem como a interação entre essas espécies. Embora a ilha seja proibida para a visitação pública em geral, a pesquisa e o monitoramento contínuos são essenciais para garantir a preservação desse ecossistema único. A principal característica que torna a Ilha das Cobras tão especial é a presença dessas serpentes venenosas. A jararaca ilhoa é endêmica dessa ilha, o que significa que não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo. Sua venenosa picada é capaz de causar sérias consequências para a saúde humana, podendo levar à morte se não for tratada adequadamente. A história da ilha é envolta em lendas e mistérios. Segundo a lenda que, no passado, a vegetação da ilha foi queimada para a criação de pastagens, daí o nome Queimada Grande. No entanto, acredita-se que a destruição do habitat natural das cobras pode ter contribuído para a concentração excepcionalmente alta de jararacas ilhoa na ilha. Devido ao perigo representado pelas cobras, o acesso à Ilha da Queimada Grande é estritamente regulamentado e proibido para o público em geral. A Marinha Brasileira mantém uma estação de pesquisa na ilha para monitorar e estudar a ecologia local, bem como para garantir a segurança da população de cobras e dos pesquisadores. Apesar do perigo representado pelas cobras, a Ilha das Cobras possui uma rica biodiversidade, incluindo outras espécies de fauna e flora que se adaptaram a esse ambiente isolado. A vegetação variada, as formações rochosas vulcânicas e as praias de areia branca contribuem para a beleza e complexidade do ecossistema da ilha. A Ilha da Queimada Grande permanece como um exemplo fascinante da natureza única e, por vezes, imprevisível, que pode surgir quando um ecossistema é isolado por milhares de anos. Seja pela intriga que desperta ou pela urgência em proteger essa biodiversidade única, a Ilha das Cobras continua a ser um local de importância científica e ambiental. Serpente jararaca ilhoa. A jararaca ilhoa, Bothrops insularis, é uma moradora muito especial da Ilha da Queimada Grande, conhecida como Ilha das Cobras, no litoral sul de São Paulo. Por ser encontrada exclusivamente na ilha, possui características diferentes das suas irmãs jararacas continentais. A primeira transformação é ligada ao ambiente, isolada em um pequeno espaço coberto pela Mata Atlântica. A espécie desenvolveu hábitos alimentares adaptados ao local e caça principalmente nas árvores, abocanhando as aves que migram para a ilha. Apesar de arborícolas, elas também são encontradas no chão da mata, em diferentes períodos do ano. Por frequentar mais a vegetação, seu corpo parece ter se modificado ao longo de gerações. Ela é menor e mais leve que a jararaca continental, com uma cauda longa, adaptada para agarrar e escura na ponta, possivelmente usada para imitar larvas de inseto e atrair presas. Sua cabeça é maior e as presas menores comparadas às suas parentes.
As jararacas ficaram isoladas na Ilha da Queimada Grande há 11.000 anos, após a Era Glacial. Com o aumento das temperaturas, o nível das águas subiu e separou o território do continente, junto com um certo número de jararacas. Ao longo desse período, essas jararacas isoladas foram se adaptando e se diferenciando de suas irmãs que ficaram do outro lado do mar. Por ser uma cobra com história evolutiva tão interessante, a jararaca ilhoa é um grande alvo de biopirataria, ou seja, traficantes de animais costumam retirar exemplares da ilha e vender ilegalmente, o que põe em risco sua existência. Esse é o motivo pelo qual a espécie está criticamente ameaçada de extinção, conforme a International Union for Conservation of Nature, IUCN, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Jararaca ilhoa. Espécie: serpente Bothrops insularis, da ordem Squamata, da família Viperidae e do gênero Bothrops. Onde habita? Ilha da Queimada Grande, a 35 km da costa de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Características físicas: espécie de porte médio, menor e mais leve que a jararaca comum, em tonalidade amarela esverdeada, com poucas manchas mais verdes espaçadas pelo corpo. Alimentação: na sua fase filhote se alimenta de anfíbios e centopeias. Na fase adulta se alimenta principalmente de aves. Curiosidades da Ilha das Cobras. Se você tem um medo mortal de cobras, esta ilha no Brasil não é um lugar para você visitar. A menos de 160 quilômetros da cidade de São Paulo, na região sudeste do país, fica a Ilha das Cobras ou Ilha de Queimada Grande. Em suma, a ilha está infestada de cobras e é o lar de uma das cobras mais mortíferas do mundo, a víbora dourada ou jararaca ilhoa. Aliás, é o lar de cerca de 4.000 serpentes venenosas, portanto, esta ilha é vista como um dos lugares mais perigosos do mundo. Veja as principais curiosidades sobre este local. A ilha é completamente habitada por cobras mortais. Estima-se que existam mais de 2.000 a 4.000 jararacas ilhoa na Ilha da Queimada Grande, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Ou seja, são muitas cobras em uma única ilha. A jararaca ilhoa presente é uma das mais mortais do mundo. A jararaca ilhoa, Bothrops insularis, é uma das cobras mais mortais do mundo. Aliás, o veneno da cobra pode ser fatal em 1 hora se você for mordido. Isso não deixa muito tempo para chegar em segurança a um hospital se você for mordido. Ademais, com a Ilha da Queimada Grande a 35 km da costa do Brasil, seria preciso um barco muito rápido para voltar à costa e um hospital a tempo. 3. Antigamente pessoas viviam lá. No início de 1900, havia um faroleiro na ilha para mantê-lo funcionando. Como diz a lenda, o último faroleiro e sua família não conseguiram escapar, pois acredita-se que as cobras entraram em sua casa pelas janelas abertas. É assustador pensar que alguém moraria na ilha e, pior ainda, ter medo do que está lá fora o tempo todo. 4. Lendas sobre o local. Há um conto de piratas. Segundo a lenda, os piratas jogavam as cobras na ilha para proteger um tesouro enterrado, enquanto na verdade, as cobras estão evoluindo na ilha desde 11.000 anos atrás, quando o nível do mar subiu para separar a ilha do Brasil continental, causando a imensa infestação de serpentes. 5. As cobras não são o único perigo da Ilha da Queimada Grande. Além do enorme número de cobras, nessa ilha não existe fonte de água potável. A temperatura é muito alta, e o desembarque é muito complicado, pois sua costa é repleta de penhascos e rochedos. Não é de se espantar que em 2010, o site Listverse elegeu essa ilha como o lugar mais perigoso do mundo para se visitar. A chegada à ilha é tão perigosa que, anos atrás, quando os pescadores locais precisavam desembarcar nela, eles só conseguiam após atear fogo nas encostas, espantando as inúmeras serpentes. Por isso a ilha recebeu esse nome, Queimada Grande. 6. A ilha é restrita para visitantes sem autorização. Como não foi possível conter a infestação de víboras e a área não disponibiliza praias ou estruturas de embarque, apenas biólogos do Instituto Butantan frequentam a região a fim de realizar estudos, prática iniciada em 1984. Além disso, essa ilha só pode ser acessada por meio da cooperação da Marinha do Brasil,
bem como é exigido que um médico esteja presente em qualquer visita legal, para o caso de algum ataque acontecer. 7. As cobras da Ilha da Queimada Grande são vítimas do mercado ilegal. Acontece que, devido à demanda do mercado negro, por cientistas e colecionadores, os traficantes de animais selvagens se aventuram na Ilha da Queimada Grande, em busca de capturar cobras. Uma única jararaca pode custar até R$100.000. 8. A jararaca ilhoa está ameaçada de extinção. A caça, junto com a degradação do habitat e doenças afetaram a população da ilha, que diminuiu quase 50% nos últimos 15 anos. Além disso, a jararaca ilhoa está atualmente na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. 9. A jararaca ilhoa evoluiu para se adaptar ao ambiente. Os hábitos e o veneno da jararaca ilhoa são uma resposta de adaptação às condições da ilha, como a falta de mamíferos terrestres que a levou a caçar aves. Além disso, a jararaca encontrada no continente, ao atacar sua presa, apenas dá o bote e a solta. Assim, depois de um tempo, ela rastreia sua presa já morta para se alimentar, evitando assim que o animal reaja e ela acabe sendo ferida. 10. Outro diferencial da espécie jararaca ilhoa é a sua reprodução. Em vez de colocar ovos, a jararaca ilhoa gera filhotes de maneira similar aos mamíferos. Desse modo, a reprodução ocorre geralmente entre os meses de julho e setembro, sendo que a gestação tem um período estimado de 120 a 150 dias. 11. A densidade da espécie na ilha é tão grande que em apenas um dia é possível encontrar até 60 dessas serpentes. No continente, estudos realizados na Mata Atlântica nos últimos 15 anos encontraram no máximo 3 jararacas comuns por dia. A superpopulação de jararacas ilhoas na Ilha da Queimada Grande pode decorrer da quase ausência de predadores de serpentes e da grande disponibilidade de alimento. 12. As serpentes têm hábitos arborícolas. Em várias espécies de jararacas do continente, incluindo a comum, B-jararaca, os indivíduos jovens têm hábitos arborícolas, mas os adultos são quase exclusivamente terrestres. Já os adultos da jararaca ilhoa são com frequência encontrados sobre árvores e arbustos, mas também utilizam o chão da mata. 13. O modo como a jararaca ilhoa lida com aves também é diferente do modo como a jararaca comum lida com roedores. Ao picar um roedor, a jararaca comum solta de imediato, pois uma mordida do animal poderia feri-la gravemente. Depois, ela acompanha a trilha de cheiro até achar a presa, já imobilizada pelo veneno. A jararaca ilhoa, ao contrário, retém na boca a ave capturada até o veneno matá-la. Se fosse solta, a ave voaria até que o veneno fizesse efeito e, assim, não deixaria trilha de cheiro no chão. Além disso, o bico e as garras de uma ave não representam um risco de ferimento tão grande quanto os dentes de um mamífero. 14. A Ilha da Queimada Grande sofreu com o desmatamento. Embora a maior parte da Ilha da Queimada Grande esteja preservada, existem áreas desmatadas no passado, hoje cobertas por capim. Ao longo dos últimos 7 anos, tais áreas voltaram a ser invadidas pela mata, mas sua recuperação total deve demorar muitos anos. 15. As ilhoas não são a única espécie endêmica de Queimada Grande. A minúscula Perereca sinax peixotoi também ocorre apenas ali, vivendo no interior das bromélias que acumulam água em seu interior. Aparentemente restrita aos agrupamentos maiores de bromélias, é uma espécie bastante rara. Outras espécies, como as populações locais de alguns lagartos e anfisbenas, aguardam estudos mais detalhados, especialmente genéticos, para definir o quão distintos são das populações do continente. 16 golfinhos e orcas são visitantes regulares na ilha. O mar ao redor da Queimada Grande é comparativamente rico, recebendo nutrientes das descargas dos estuários de Santos e do rio Itanhaém, o que atrai cardumes de diversas espécies de peixes e seus predadores. Golfinhos pintados Stenella tenuata são uma visão comum e baleias orcas caçam cardumes de sardinhas sobre a plataforma continental durante a primavera-verão. 17. Queimada Grande. Oficialmente, é uma área sob cuidados do ICMBio, com sede em Itanhaém. Há um interesse de biólogos e cientistas em transformar a Ilha da Queimada Grande em um parque marinho, com o intuito de proteger milhares de corais e espécies vulneráveis e em extinção da fauna marinha. Apesar do perigo, o arquipélago guarda paisagens exuberantes.
18 estudantes e pesquisadores fazem pesquisas regulares na ilha. De acordo com o ICMBio, órgão responsável pela manutenção da área, as pesquisas feitas na ilha são realizadas por estudantes de universidades federais brasileiras e também pelo Instituto Butantan. Os estudos têm como foco a manutenção das jararacas e também do ambiente onde vivem. Os pesquisadores se arriscam para retirar a flora exótica da ilha e restaurar suas plantas naturais, em um delicado trabalho de reflorestamento. 19. A Ilha da Queimada Grande é considerada uma farmácia viva. A indústria farmacêutica mundial vê nossas serpentes como alguns dos tesouros da biodiversidade brasileira. Isso acontece porque as proteínas do veneno das jararacas têm alto interesse biomédico, devido às suas muitas possibilidades. Soros antiofídicos são fabricados a partir das toxinas existentes em suas glândulas. Um importante medicamento para hipertensão também é produzido tendo como matéria-prima o veneno da jararaca. 20. A pesca é restrita no entorno da ilha. Por fim, por causa de seu endemismo e as propriedades específicas de seu veneno, sua população é constantemente monitorada desde 1984 e seu lar se tornou uma grande reserva natural. Além disso, a Marinha do Brasil proíbe que a pesca seja realizada no entorno do local, o que também contribui para a preservação da vida aquática. Vocês já conheciam essa ilha? Gostou de saber um pouco da história e curiosidade desse local? Deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sino das notificações, deixe seu comentário e se não for inscrito inscreva-se no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.